vídeo passado, nós iniciamos esta temática de responsabilidade ambiental, diferenciando os três tipos de responsabilidade, administrativa, criminal e civil, que se desdobram em instrumentos próprios de fiscalização e naturezas distintas de responsabilidade subjetiva e objetiva. Então, agora a gente prossegue, trazendo mais alguns detalhes sobre responsabilidade ambiental, mostrando essa importância da análise documental e das situações de fiscalização. Bom, comentei também que existem as obrigações que são chamadas de propter rem, ou seja, por causa da coisa. Aquelas obrigações de recuperação de uma APP, de uma área de reserva legal ou de um desmate que foi feito sem licença ambiental, em que a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe se é o proprietário ou se é o arrendatário que está lá, vai ser obrigado a recuperar. Gostaria também de trazer mais algumas diferenças aqui nesta tabela sobre os acordos que muitas vezes são feitos com o Ministério Público, principalmente, que muitas vezes impõem a todos, ou numa ação judicial ou num acordo chamado de TAC, obrigações que são de natureza indenizatória, como uma indenização por dano ambiental, além da recuperação da área, que nós chamamos de obrigações propter rem, né? Então, vejam só que no caso dessas obrigações propter rem, como já dito, essas obrigações elas são de natureza objetiva. Então, decorre da necessidade que o Código Florestal traz de recuperar uma APP, de recuperar uma área de reserva legal e de licenciar um desmate. Diferente da responsabilidade indenizatória. A indenização continua sendo regrada por essa necessidade de mostrar que houve uma conduta, que houve um dano, que houve um nexo causal. Não adianta só fazer um acordo exigindo do proprietário que pague 50, 100, 200 mil reais de indenização por dano ambiental se não foi ele o causador. Ele vai ser responsável por recuperar a área. Então isso é muito importante entender. E com relação à solidariedade passiva, que também muitas vezes é utilizada de maneira genérica, né, essa responsabilidade ela não é genérica. É necessária a demonstração da participação ativa daquele que causou o dano para que essa responsabilidade seja aplicada. Então, ao exigir que seja feito um acordo ambiental, é importantíssimo saber dessas diferenças, de quem é o responsável por promover a recuperação de uma área, um antigo comprador, um antigo ou arrendatário que utilizou indevidamente uma área, aquele que tem a responsabilidade indenizatória e aquele que vai responder junto ou não por essas responsabilidades todas. Então, deixo aqui essa tabela como material de estudo, com alguns exemplos práticos e alguns detalhes a mais sobre essa questão. Isso significa que aquele que foi indevidamente penalizado não vai poder exigir do real causador os custos que teve com essa recuperação de área? Não, isso é chamado de direito de regresso e permanece sendo garantido. Então, embora muitos casos acabem fazendo os acordos com o Ministério Público, que coloca todo mundo junto, é possível que eles sejam definidos depois a divisão dos custos por meio do direito de regresso. Por que eu estou trazendo toda essa análise, né, todo esse cuidado de diferenciar os requisitos, as modalidades? Porque quando a gente observa a própria definição de agronegócio, que é uma definição bastante antiga, já consolidada, feita por Davis e Goldberg em 1957, agronegócio significa todas as etapas, desde a produção até a distribuição e comercialização. Então imagina se a gente simplesmente admitisse uma responsabilização genérica e não observando esses requisitos, né, para todos os envolvidos nas cadeias produtivas por uma atividade poluidora ou degradadora. Nós teríamos uma responsabilização solidária e moderada, né, com deveres reparatórios, né, a todos, né, fornecedores de insumos agrícolas, fabricantes, fertilizantes, cooperativas de crédito, transportadoras, empresas de beneficiamento. Então, isso é o conceito de agronegócio traduzido na responsabilidade ambiental. Por isso que, embora na prática seja bastante difícil
negociar com a fiscalização, negociar com os termos de ajustamento de conduta, nós devemos insistir nessa diferenciação de responsabilidades, ou mesmo que não se trate de uma situação de negociação, mas uma análise documental mais aprofundada para avaliar os riscos da concessão de crédito, por exemplo, a uma atividade que está em meio a uma situação de fiscalização, a gente tenha claramente essas diferenças conceituais na responsabilização. Como que funciona essa situação do direito de regresso? Apenas para complementar esse conhecimento, né? Então, o adquirente de um imóvel que tem um passivo ambiental, ele responde pela obrigação de reparação, como eu falei, recuperar uma área, conforme o contexto da interpretação dos tribunais, mas possui o direito de regresso contra quem foi responsável. Ele vai ter que fazer isso por meio de uma outra ação, né? E aí cada codevedor responde pela sua quota-parte de responsabilidade ambiental. Então, ainda que essa obrigação seja indivisível, porque muitos tribunais estão entendendo que a obrigação ambiental não é divisível, né? O pagamento, né, desses custos que foi feito pela pessoa que assumiu esse passivo, muitas vezes oculto, né, não exonera os demais. É possível exigir isso em ação de regresso. E se são vários os responsáveis, né, como, por exemplo, recompor uma vegetação de uma APP, e um deles impede ou atrasa o cumprimento da obrigação por culpa sua, ele vai ser o único responsável por indenizar esses prejuízos. Então, são algumas regras que já estavam previstas no Código Civil. E aqui eu trago rapidamente 3 exemplos para mostrar essas situações. No exemplo 1, uma responsabilidade civil ambiental indenizatória. Vamos supor que uma empresa arrenda uma fazenda para a produção de carvão vegetal e durante o contrato faz o desmate de uma vegetação nativa em APP sem licença. O proprietário não acompanha essa atividade, não tem conhecimento do desmate, e aí no fim do contrato ele retoma a posse do imóvel e é notificado por infração ambiental. O que acontece? O arrendatário, então, responde pela responsabilidade administrativa, ou seja, a infração, que a modalidade é subjetiva, porque ele é o autor dessa conduta. O proprietário pode ser excluído se comprova que ele não contribuiu para esse dano, né, afastando esse nexo de causalidade. O fato gerador, o desmate, não fica vinculado à propriedade, é vinculado a quem causou, mas o proprietário pode requerer a anulação da autuação e redirecionar o causador direto, mas ele deve fazer a recuperação dessa área de APP. No exemplo 2, obrigações próprio terreno. Vamos supor que uma agricultora adquire uma pequena propriedade rural para cultivo de café. Depois de registrar o imóvel no CAR, descobre que parte da reserva havia sido degradada pelo antigo proprietário, 10 anos antes. Isso acontece, parece difícil, mas muitas vezes o pessoal compra ou arrenda e não verifica a área inteira, né? Bom, nenhum auto de infração foi lavrado nesses 10 anos, mas o órgão ambiental exige a apresentação de projeto. O que acontece? A multa já está prescrita, já passou mais de 10 anos, mas a obrigação de recomposição, como eu falei, o STF determinou que é imprescritível. Não decorre da conduta dessa nova proprietária, mas a titularidade atual é dela, então a obrigação permanece. Ela não responde por uma indenização ambiental, que muitas vezes o Ministério Público vai exigir a recuperação da área mais a indenização, pode lutar por não pagar uma indenização, porque não praticou isso, mas tem a obrigação de fazer esse projeto de recuperação da área. E neste último exemplo, né, vamos supor aqui que 3 irmãos herdam em condomínio uma grande propriedade rural, ou seja, quando os 3 são proprietários, a gente chama de condomínio rural. E decidem dividir informalmente, não dividiram as matrículas, para a exploração dessa área. Um deles faz um loteamento irregular, vende frações de terra sem licença ambiental, a terra, né, faz o aterramento de uma área de vereda. O outro, sem participar do loteamento, explora atividade agrícola de maneira regular e anos depois o Ministério Público propõe uma ação contra os 3, exigindo reparação do dano ambiental. Então, aquele que fez o loteamento irregular é o poluidor direto, responde pela indenização e a obrigação de recuperação dessa área. Os outros 2 podem ser incluídos solidariamente, né, mas tem que tomar providência para evitar que esse dano seja perpetuado. Os compradores de boa-fé desses lotes vão ser obrigados a cumprir a obrigação de recuperar essa área, né? Mas mesmo se
se não cometeram, né? Mas não respondem pela indenização ambiental. E caso os irmãos tenham que cumprir a obrigação de forma solidária, podem ajuizar ação de regresso contra o que causou. E os adquirentes também podem buscar essa reparação. Então aqui alguns exemplos de como que essa situação toda é bastante peculiar e detalhista, mas que entendendo essa dinâmica toda da responsabilidade ambiental, objetiva, subjetiva, responsabilidade ambiental tríplice, com certeza a análise documental vai se tornar mais segura, mais aprofundada. No próximo vídeo a gente prossegue com esse conteúdo.